Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre repetições emocionais, autoengano, sabotagem afetiva e como sair dessas situações. Patrícia, você já já parou no momento da sua vida em que você falou assim, olha, nunca mais faço isso e caiu de novo? Já aconteceu. Mas hoje a gente trouxe uma especialista, uma pessoa que sabe do que está falando, para conversar com a gente sobre relacionamentos. Estamos aqui com a Gláucia Porfírio. Ela é terapeuta de relacionamentos. Gláucia, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Ponto de Entrevista. É um prazer ter você aqui conosco para essa conversa que vai render, viu? Igualmente, obrigada. Para começar, eu queria já fazer uma pergunta bem direta. Por que a gente sempre escolhe o mesmo tipo de pessoa? Porque às vezes a gente acha que é diferente, mas não é não. Se você for ver lá no fundinho, é tudo muito parecido. A gente sempre repete, né, um padrão que é conhecido. E normalmente a gente conhece esse padrão pelo primeiro amor que a gente teve na vida, o papai e a mamãe. Então, assim, muito comum você se apaixonar por uma pessoa que te trata tão bem ou tão mal quanto a mãe ou como o pai. Então, quando você muda esse padrão, que é o que a gente chama de cura da criança, da parte infantil, e vai para um lugar mais maduro, aí sim, você se liberta de ficar repetindo o mesmo tipo e aí atrai, e se atrai também por pessoas que são completamente diferentes. E aí você tá livre desse padrão, assim. Eu queria já aproveitar o gancho aqui e perguntar pra você. É por isso que às vezes a gente se apaixona por pessoas que nos fazem mal. Sim. Porque nosso pai e nossa mãe, em algum momento ali, a gente entendeu que o tratar mal é amor. O amor dói, tem que sofrer para aprender, precisa se sacrificar para poder ter o amor. A mulher tem que gostar mais do que o homem para dar certo. O homem pode trair, a mulher tem que ser submissa. Essas frases, assim, são todas crenças limitantes, que são histórias que contaram ao redor, né, ao decorrer do tempo, assim, até para as mulheres que vieram antes, para que elas conseguissem ficar dentro daquela relação e se submeter a padrões que eram de abuso. E o que acontece? A gente não puxa das nossas avós só a cor dos olhos, a cor do cabelo. Não, a gente pega essa coisa também da mentalidade, das crenças limitantes. Quando a gente ouve isso também na nossa vida, ouve, sei lá, a vizinha conversando com a mãe, não, mas tem que perdoar, não, mas o amor tudo suporta, e não sei das quantas, a gente aprende que é desse jeito. Então, você acaba buscando alguém que vai reforçar essa crença até que você tome consciência e mude essa crença. E aí, quando alguém chegar com uma história dessa, você fala, não, obrigada. Bem assim. É bem assim. Então, no final das contas, isso pode ser considerado um vício? Estar em relações que machucam pode viciar a gente? Pode. E, inclusive, se você muda o padrão, depois de estar numa relação ruim e vai para uma boa, pode ser que você tenha abstinência porque você sente falta do que era ruim. E a abstinência física mesmo, como uma pessoa que para de fumar e ela fica ansiosa, ela começa a comer a unha. É uma pessoa que faz, por exemplo, aquela cirurgia do estômago porque ela come compulsivamente, que pode ser considerado quase como um vício, e ela começa a beber demais, porque ela tem que compensar uma coisa com a outra por causa da abstinência. Então, até o tratamento da abstinência acontece quando você rompe um padrão de relacionamentos tóxicos e vai para um padrão de relacionamento saudável. Porque aí as químicas do teu cérebro que disparavam na relação abusiva, elas ficam muito mais suaves, mais sutis na relação saudável. E aí não tem aqueles picos, né, de adrenalina, de cortisol, que a pessoa fica o tempo todo tensa, que ela começa a ficar calma e acha que não gosta. Então, teoricamente, isso é se é que a gente pode dizer assim, quando você vai, não é fácil ir para um relacionamento, se você saiu de um tóxico e vai querer mudar, porque o pessoal fala como se fosse fácil, né? Sai desse relacionamento tóxico, vai procurar uma coisa boa, vai procurar, né, ficar bem. Então, não é fácil esse processo de quem veio de vários relacionamentos tóxicos e quer mudar. Eu falo assim que não é que não é fácil, ele não é imediato. A gente acha que vai ser imediato. Eu vou romper esse padrão e eu vou para uma relação super saudável, mais ou menos.
Aí é aquela questão, tem tons, assim, de saúde de relação. Você fala, eu sou super saudável, tá, vamos fazer uma bateria de exames, procura para ver alguma coisinha, algum ajuste você acha. Né? Então, assim, é importante o tempo de cura. O tempo da pessoa aprender a ficar sozinha, dela gostar da própria companhia, aprender a fazer coisas sozinhas para ela se descobrir. É uma pessoa que saiu de uma relação com abuso porque ela perdeu um pouco o senso de identidade. E na hora que ela reconstrói esse senso de identidade, ela vai encontrar pessoas que também têm já essa capacidade de ficar sozinha, né? Ela não está buscando uma completude no outro. Ela já encontrou nela, e aí sim, aí essa relação vai sendo construída, mas tem ajustes. Aí é a hora que fala, putz, é difícil ou é fácil? Não sei. Depende da abertura que cada um tem para fazer ajustes, acordos, combinados, para ver se essa relação ela vai ser sustentável a longo prazo e se os dois estão olhando para o mesmo objetivo. Não é mais igual era antigamente. A pessoa se encontrou, é bonita, alta, quer filho e então vamos casar. Não é bem assim, né? A gente, depois de um tempo que você já tem uma certa experiência, principalmente, né? Eu atendo muito, assim, mulheres de 30 a 50 anos. A maioria já se casou, a maioria já teve filho. As que não tiveram tão doidas para ter, porque já tá naquela fase, né, que o relógio biológico começa a falar, minha filha, agora tá na hora, você não vai escolher um boy para sair no fim de semana, você vai escolher o pai dos seus filhos, um cara que você vai ter vínculo pro resto da vida. Então o critério muda, né, o nível de exigência é outro e a preparação também tem que ser outra. E é isso que eu faço. E é por isso que muitas vezes a gente acaba voltando para essa parte de escolher as pessoas que nos fazem mal, de certa forma, do relacionamento tóxico. É por isso que a gente acaba repelindo, às vezes, a pessoa que vai te dar um relacionamento saudável. Você ainda tem aquele padrão de sofrimento? Se você sai do padrão de sofrimento, quando chega esse tipo, é como se você nem conversou ainda com a pessoa. Você olha já, você tá na balada, na festa, onde for. Repele. Agora, se você tá com aquele padrão de sofrer para aprender, todas aquelas crenças, você bate o olho e tem uma química absurda. Justo com o cafa, o canalha, o cara sem senso de maturidade, né? E aí, quando você vai amadurecendo, se curando, naturalmente aparecem homens mais maduros. E aí você olha e fala, nossa, que interessante, não era muito meu tipo. Pode até abrir mão de alguma coisa. Eu queria um homem loiro, alto, de olhos azuis. E aí aparece, sei lá, um árabe. E eu olho e falo, nossa, que interessante. Porque não é mais sobre repetir, né? É sobre quem realmente o meu ser, a minha essência, tá buscando. E não o que a minha avó buscou. Porque é isso, né? Também tá ligado a muito ao que a sua avó buscou nesse caso. Nossa, ancestralidade. Que interessante. A gente tem muita, muita ligação com a ancestralidade. E a tendência cada geração, o certo é isso, né? Para que haja uma evolução, cada geração ela ser uma versão melhorada. Então, o meu avô era viciado em jogo. E aí a minha avó ralava pra caramba, eles empreendiam, faziam 1000 coisas, mas não dava nada, não tinha o que fazer, ele perdia, né? Então, a tendência da minha mãe era se casar com um homem que tinha vícios. E o que ela fez? Eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Homem que tem vício não dá certo, não funciona. Porque o casamento dele é com o vício, independente do que seja. Pode ser uma compulsão sexual, pode ser bebida, droga, o que for, jogo. Porque aí a mulher não é a prioridade na vida dele. Aquela compulsão é mais forte do que ele, por mais que ele queira, que ele ame. E aí ela quebrou esse padrão. Meu pai não tem nenhum vício. E aí chegou na minha vez, eu quase repeti. Assim, eu cheguei a me casar e me separei na hora que eu entendi isso. Eu falei, não, eu não vou lutar contra esse vício. E eu paguei um preço muito alto, né? De romper essa relação. Mas eu entendia que não tinha um futuro ali, um futuro que me mantivesse saudável. Porque eu comecei a perceber que eu ia ficar doente, tentando mudar a outra pessoa. Então, hoje eu atendo várias mulheres que têm essa mesma questão. Que querem mudar o homem, ou que querem curar o homem. E para não sair daquela relação, ela precisa, na verdade, se curar, entender que aquele padrão não precisa mais se repetir. E aí, rapidamente, ela encontra outros que não têm essa questão. Você acha que as mulheres, elas passam
por essa ideia de eu conserto o homem? Muito. E isso também vem de lá de trás? Aham. Porque eu vejo muito isso assim, ele vai mudar. Se eu fizer isso diferente, ele comigo ele vai ser diferente. Uhum, sim, porque é uma questão histórica, né? Assim, as mulheres, por exemplo, a minha avó, ela trabalhou fora, mas porque ela era, nossa, muito à frente do tempo dela. Ela abriu uma pastelaria numa cidade super pequenininha e deu certo, e as coisas aconteceram. A minha mãe trabalhou junto com meu pai, os dois empreenderam também, né? Então, mas a minha bisavó não trabalhava em casa. E se a gente for pensar, são só 3 gerações, né? A média é que as nossas avós não trabalhavam fora. Talvez nem as nossas mães. Então imagina como que elas iam se sustentar se elas dependiam financeiramente dos homens. E por isso elas imaginavam, enfim, né? Era meio que uma convenção social que elas precisavam curar, cuidar, resolver os homens emocionalmente, afetivamente, colocar eles na linha, como se elas fossem mães deles, para que eles levassem o sustento para casa. E não tinha anticoncepcional, então ainda tinha um monte de filho. Então, assim, era a única solução, era tentar mudar esse cara, né? E hoje as coisas não são mais assim. Existe divórcio, existe anticoncepcional, existe terapia, várias coisas, várias soluções, né? E tem um certo comodismo, assim, nessa convenção, os homens querendo ser curados pelas mulheres e as mulheres compulsivas por curar o homem porque ela não tem consciência ainda de que aquele não é o papel dela, né? Nossa, eu vejo muito isso, assim, como real, das maioria das mulheres que eu conheço passando por esse tipo de situação. E não percebem que estão ali meio que cumprindo o papel de mãe. Uhum. Na verdade, eu acho que é bem difícil a gente perceber, né, que tá nessa situação. Sim. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, que eu vi que é bem interessante, que existe uma lógica por trás da escolha dos nossos parceiros? A gente tem essa questão de olhar a questão do pai, da mãe, como que é isso? Explica pra gente. Se a gente fizer isso de forma consciente, que é o que eu ensino, o Espadamente são 10 sessões de atendimento, onde eu passo uma parte teórica e uma parte prática de orientação. Então, assim, eu sou bem intervencionista, eu dou orientações mesmo, não são conselhos, para que as pessoas consigam mudar aquilo que não está legal dentro da relação. Então, isso é a forma consciente, que é quando você planeja, cria um objetivo, uma estratégia, racionaliza um pouco mesmo as coisas. Para quê? Para dar certo, para minimizar o risco. Porque casamento tem contrato. Casamento é um acordo que precisa ser racional também. Não pode ser baseado só na parte emocional, porque senão ele não se sustenta, né? Então, agora, quando você tá num lugar mais imaturo, que tá só o coração que manda. Eu me atraio sexualmente, me atraio emocionalmente, então eu vou me casar. Aí dá ruim. A chance de erro é muito alta. Sim. E porque você não consegue pensar nos riscos e nos problemas. Não conversa sobre isso, né? Não traz à tona durante o namoro, que é a preparação para o casamento, o que é importante para você e o que é importante para o outro. E o que não é dito, dá problema lá na frente. Uhum. Então já é como se fosse uma preparação mesmo para quem quer se casar, tá num relacionamento e quer se casar, ou para quem já está num relacionamento e quer melhorar alguns pontos. Então, tem essas duas abordagens no seu caso, é isso? E também as mulheres que estão querendo casar, namorar, coisa séria, estão achando só moleque, porque entende? Tá bem difícil, né, gente? Nossa, ontem, só um comentário aleatório aqui, mas ontem eu fui, antes de dormir, eu acabei caindo num vídeo de uma menina que ela falava que ela postou um vídeo estático, assim, né, uma foto dela, e ela colocava que ela tinha, acho que ela tava em outro mundo, porque ela tinha 30 anos, era evangélica, não tinha filhos, e não tinha casa, não tinha casado, não sei o quê. Aí eu fui abrir os comentários, nossa, pra que eu abri os comentários? Eu falei, gente, o que tá acontecendo com o mundo? Os caras detonando a menina. Se você voltou pra igreja porque você tem 30 anos, você foi zerar a quilometragem. Cada coisa absurda. Que eu falei assim, gente, não é possível. Eu acho que eu tô no mundo errado. Assim, de verdade, tá muito difícil mesmo. Achar pessoas que têm um pouco de cérebro, né? Não são acéfalos. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem uma coisa da maturidade.
que resolve isso, assim. Mas tinha caras velhos nesses inclusive, assim, 50, Mas são pessoas 60 anos. traumatizadas. Vamos, não sei, eu penso que são pessoas que passaram, às vezes, por situações de rejeição tão grandes que eles precisam meio que passar isso adiante, falando mal dos outros. Possível, gente. Eu fico revoltada. É que a gente associa idade com maturidade. É verdade. Aí que tá o negócio. Porque, assim, tem gente que tem idade e não amadureceu. E tem gente que é super jovem e amadureceu, né? Por questões da vida mesmo. Normalmente, quando você tem uma vida um pouco mais difícil, mas você tem difícil financeiramente, ou que você, enfim, precisa trabalhar para ganhar teu dinheiro, precisa ouvir os pais, ou ouvir igreja, ou ouvir alguém que traga valores, você cria um bom caráter. E naturalmente você vai atrair e querer uma mulher, uma companheira que também tenha, né, um bom caráter. E o negócio também, quando a gente generaliza, desanima. Mas todo mundo, você só precisa de um homem, né, pra casar. Não precisa de uma galera. Não, tá ótimo você achar um, já tá no... Tá no lucro. E assim, acho que o que faz você achar é o quanto você vai amadurecendo também. Né? Experiência própria, assim. Você vai olhando para as pessoas com outro critério. E essa coisa de ter esse olhar clínico, entender exatamente, tipo, o que a pessoa pensa, sente, fala e faz. Isso que mostra o nível de maturidade que ela tá. O quanto de coerência ela tem e o quão comprometida ela tá em ter responsabilidade afetiva, em se importar quando o homem fala, eu não ligo para Instagram, eu não me importo, não sei o quê. Abre o direct que acaba a relação. Nossa. Acaba na hora. E assim, tem espião, tem um monte de aplicativo, tem tarô, tem constelação familiar, tem um monte de coisa que você descobre, se você quiser ver. Tem detetive, imagina aqui, ó, em São Paulo você fala o dedo, R$500 você resolve, você descobre qualquer coisa. E começa no motel, no hotel, no flat? Não, começa no Instagram. É verdade. Nossa, deu até um giro aqui. Deu pra mim também, deu eu vários. Já pensei aqui em várias coisas. Eu também. Nossa. Imagina na terapia, gente, o que eu faço? Eu gostei. Eu É gostei. certeiro, é isso aí. E doa quem doer, porque às vezes a gente tem medo, né, de tocar em determinados assuntos e determinadas feridas, né? Mas elas são importantes de ser mexida, né? Tem que ter medo de não falar, tem que ter medo de casar com um cara que tá te traindo no Instagram, porque ele vai te trair no escritório, ele vai te trair, sei lá, na livraria, em qualquer lugar. Posso te perguntar uma coisa muito agora que curiosa? O que você acha sobre essa questão do celular? De ter acesso ao celular da outra pessoa? Porque pra mim é uma coisa muito normal. A Andrea fala que eu sou louca, tóxica. É sobre. Eu acho que tem que ser normal. Se eu tô com a pessoa, eu não tô fazendo nada de errado. O que tem a pessoa olhar meu celular sem que seja procurando algo? Né? Às vezes quer pedir um aplicativo, quer pedir um lanche, quer olhar o Instagram. Você quer fazer alguma coisa? Olha, tá tranquilo. Mas tem muita gente ainda que volta nesse assunto. Porque não? Tô perdendo minha privacidade e tudo mais. O que você acha disso? Eu vou fazer um paralelo que eu faço em consulta aqui, né? Entregar o ouro. Sabe violência patrimonial? Quando uma pessoa se separa da outra porque o marido tem uma conta que ele põe o dinheiro escondido. E essa conta ele usa para sair com a amante, essa conta ele usa para, sei lá, ter um plano B ou qualquer coisa desse tipo. Ou quando a mulher, ela fala que ela esconde umas comprinhas que ela fez no cartão e ela não fala, dá uma engambelada ali, aí não... E o dinheiro é dos dois, né? Então, assim, tem casal que casa e coloca o dinheiro... tem o meu dinheiro, o seu dinheiro e o nosso dinheiro, mas não tem por que um não saber o que tem na conta do outro. Não faz sentido, porque senão não é um casamento. É sei lá, eu vou dividir quarto com meu amigo, né? Que aí ninguém precisa saber muito do outro. Casamento é intimidade, né? Intimidade necessariamente faz perder não é nem a liberdade, né? Mas assim, você não tem uma vida tão individual assim, né? E quem não deve, não teme. Então, se você tem lá o teu celular e ele tá cheio de segredos, se você tem a tua conta no banco e ela tem coisas ali que a tua companheiro não sabem, isso é traição. Isso é violência também. É uma violência contra aquele acordo. Então, nós vamos acordar que nós vamos casar, mas assim, eu vou ter uma vida íntima, paralela. Então, nós estamos numa relação aberta, não tem problema. Mas melhor assumir isso.
Ah, então é uma relação aberta, onde eu quero preservar o meu feed como se eu não tivesse mulher. Eu quero preservar meu direct longe de você, porque eu tenho necessidade de seduzir, dar uma paquerada aqui, ter meus contatinhos. E eu deixo livre para você ter também. Um tá falando isso pro outro claramente quando coloca a senha e fala: no meu celular você não mexe. Nossa. Por que eu não tive essa conversa há alguns anos antes? Porque eu já tinha feito um estrago mais do que eu já fiz. Porque eu nunca tive esse negócio, não. Quer me olhar meu celular? Olha, mas eu tive um relacionamento que a pessoa não deixava tocar no celular dela. Você acha que Tava aberto. Tava. Você tava numa relação aberta pra um lado só. Só eu não sabia. Você não foi comunicada Não sobre fui isso? comunicada. Mas você acha que as pessoas elas têm essa necessidade de flertar? Algumas têm. Algumas pessoas são muito carentes, né? E tem uma questão assim, eu falo que o ego, ele te leva até o topo da montanha, ele te faz vencer todos os obstáculos, mas ele te deixa lá sozinho e fala: se vira pra voltar. Voltar é você retornar pra tua essência. Essas pessoas que têm essa necessidade do flerte, do contatinho, de validação, para ela se sentir bem, até como se isso fosse uma coisa assim, uma necessidade para ela se nutrir, ela tá muito escrava do próprio ego. E ela vai acabar sozinha, porque ela tem a ilusão de que ela tem várias pessoas, mas ela não cria vínculo. Ela não tem realmente pessoas que assim, putz, você tá doente, tá acontecendo um negócio, você precisa de um rim, quem vai te doar? Dá pra contar numa mão e sobra dedo, às vezes sobra quase todos os dedos. Quando você acha uma pessoa, né, e é o vínculo. Agora, e o que é o casamento? É essa garantia de que você é um pelo outro. Então é muito sério isso. E aí as pessoas que têm essa dificuldade com o vínculo, tem um buraco de carência muito profundo, não curou, não foi procurar o porquê disso, e acha que isso é paz e amor, assim, vamos let it be, vai vivendo, vai vendo como é, sabe, beija-flor, uma florzinha aqui, outra aqui, e a vida passa, né? E assim, qual é o sentido, o propósito, né? Para mim, a vida é feita pra gente evoluir. Pra gente crescer como pessoa, pra expandir a consciência, pra ser mais humano, mais gente, menos bicho, né? O flerte é bicho. É instintivo, é primitivo. É verdade. E você acha que isso tá muito ligado a essas crenças que a gente tem de lá de trás? Reflexo da autoestima, carência, alguma coisa nesse sentido? Sim. Todo comportamento que ele é repetitivo e que ele é danoso de alguma forma, porque impede a evolução de se purificar, de controlar as próprias sombras, né? Que tem gente que chama de os pecados capitais. Vaidade, orgulho, qual que é o outro lá? Eu não sou católica, então não decoro os pecados. Luxúria, tá tudo ligado. Luxúria é bem forte. E assim, orgulho. Né? Você olha para todos esses... E olha para essa questão, né? Vou ficar flertando com todo mundo, tá fazendo o quê? Desrespeitando o acordo, desrespeitando a mulher, desrespeitando... Abre a relação, se for assim. Porque pelo menos não tem traição, não tem mentira. Tem um combinado entre os dois. É diferente de, vamos combinar que o que os olhos não vê, o coração não sente. Putz, da depressão, ansiedade, manifesta doenças na pele. Às vezes as pessoas vão procurar a causa psicossomática de doença física e tá na relação de coisas que elas fazem de conta que não estão vendo. Por medo de perder aquele pseudo-vínculo, que não é verdadeiro. É só uma maquiagem social, assim, uma conveniência. Nossa. Eu tô levando vários tapas na cara agora. Deixa eu até perguntar a próxima aqui. Tem gente que acha que sente amor só quando tá sofrendo, isso é verdade? Pega o Maiara e Maraísa aí. Marília Mendonça. Nossa, eu gostava muito de Marília Mendonça. Mas a gente associa amor à dor. Total. Como que é aquela música? O sinônimo de amar é sofrer. Nossa, e aí você cresce. Sim, ouve verdade. Evidências, é verdade. Você cresce ouvindo aquilo, é um hino. As pessoas ajoelham no chão e cantam assim. Tudo crença limitante. Não é o amor de verdade. Não. Isso é explosão de químicas boas e ruins intercaladas que viciam. E o amor, ele é calmo, ele é tranquilo. Ele é leve, ele te coloca pra cima. Você sente que você tem poder, mas não é poder sobre o outro.
Ele te mantém em harmonia, ele te facilita lidar com a verdade. Ele te ajuda a resolver as coisas ruins em você e te faz ampliar as coisas boas. Por isso que o amor, por exemplo, o amor de mãe, né, pelo filho, é super puro. E você vê nas atitudes, né? É uma coisa muito altruísta, generosa, sem esperar nada em troca. Agora, o amor homem e mulher, né, tem a troca. Tem o equilíbrio nas trocas. E tem o sexo. Mas deveria ser como o amor incondicional dos pais para os filhos, com a troca sexual e com a troca que muitas vezes envolve o financeiro, envolve colaboração, a questão de tempo. Mas essa generosidade, essa abertura para ser um pelo outro, para se importar realmente com o que o outro sente, para se importar, sei lá, se o outro tá com dor de dente. E aí você vai lá e fala, putz, acho que hoje eu vou fazer uma sopinha. Não precisa da pessoa pedir, sabe? É aquela proatividade, mas precisa ser dos dois lados. Né? Tem uma menina que ela colocou silicone, aí o marido não entendeu, sabe? Que ela precisava de uma ajuda a mais, assim, de um cuidado a mais. Aí ela ia pegar o Uber, foi correndo atrás do Uber, aí, tipo, levantou a mão, esqueceu, abriu o ponto, teve que fazer praticamente de novo a cirurgia. Antes ela tinha falado, amor, me leva em tal lugar. Ele, não, pega um Uber. E ela tão acostumada a não ser cuidada, não ter essa atenção dele, ela dava, mas não recebia. Por quê? Via a mãe fazendo. Mãe cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, porque ele colocava o dinheiro em casa. Mas aí não tinha a troca do cuidado mútuo. Porque é invisível. A troca, normalmente, da mulher para o homem é invisível. E do homem para a mulher é dinheiro. E aí a gente acaba abrindo mão, nós mulheres, em geral, do comportamento de receber o cuidado. Eles acabam transferindo, assim, os mais legais, eles transferem para os filhos direto. E a gente admira o cara como pai, não como homem. E é uma linha muito tênue, do homem não perder de vista a mulher. Aí ele olha para a mulher olha para o homem, um cuida do outro e os dois cuidam do filho. Não dá para atravessar, se atravessar a relação acaba. Ela vai acabando aos pouquinhos. Caramba. A André tá igual a Nazaré Tedesco. Várias... Como que a Aquele gente... meme. Não, porque agora eu fiquei assim, como que a gente consegue identificar dentro de uma relação, dessa relação de casamento, vamos colocar um casamento, esses sinais de que já tá indo por água abaixo ali a relação? Acaba a comunicação. A comunicação começa a ficar, um não quer falar, outro não quer ouvir. Fica aquela comunicação truncada, muita omissão. Pode não ter mentira, mas tem omissão. A pessoa conta até a metade do dia dela, a outra parte ela não conta. Acabou. A relação acabou. Porque quando você não conhece uma pessoa, não é assim? Tipo, eu não conheço a diretora da minha empresa. Eu sei que ela tem 2 filhos, ela tem um cachorro, eu sei que ela vai pra praia de vez em quando. Mas eu não sei se esse final de semana ela brigou com o marido. Eu não sei se esse final de semana, sei lá, o vizinho deu em cima dela. Porque eu não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento. Mas se eu fosse a melhor amiga dela, eu saberia. E dentro do casamento a mesma coisa. Quando essas lacunas de espaço, assim, de omissão começam a se formar, significa que o vínculo está sendo formado em outro lugar. Não é que ele desapareceu. Pode ser amante, pode ser amiguinha. Por isso que homem e mulher casado não tem que ter amiguinha pra Sobre ficar... isso. De tititi. Eu também acho. Eu também acho. Senão você corta aqui e vai lá. Vai vira a confidente dele. E aí a chance da confidente virar mulher é gigante. Então tem que escolher. Mas para escolher tem que ter maturidade. Para ter maturidade tem que ter consciência. Tem que aprender todas essas coisas e entender que isso é bom, não é chato. Não é um problema, na verdade é uma antecipação de soluções para quem exige muito da vida, né? Quem quer muito da vida. Quem quer bater a cabeça também. E nesse Tudo caso, bem. quando já tá ladeira abaixo, já tá nessa falta de comunicação, quando já acabou, né? Tá tudo trucado, um dando patada no outro. Tem como resgatar isso? Ou já era? Sempre tem, mas tem que os dois querer. Assim, se os dois quiserem, o que eu faço? Eu fecho um pacote de atendimentos para um, outro para outro. Eu atendo separado. Vários casais já voltaram, vários...
Só que o que acontece sempre, assim? A mulher vai primeiro, aí ela entende várias coisas. Não é que ela vai salvar a relação, mas ela começa a ficar mais exigente. E ela começa a se comportar de uma outra forma. Então, ela se posiciona de uma forma mais madura, e ela aprende a seduzir esse homem novamente para que ele tenha vontade de passar por um processo de restauração interna e que ele tenha motivação para acompanhá-la, porque ele começa a ficar com medo de perder. Mas não é que eu ensino ela a ficar com medo, a fazer ele ficar com medo, não. Por amor, ela muda alguns comportamentos, ela amadurece, então ela sobe um degrau. A hora que ele olha e fala, putz, essa mulher não é aquela. A hora, eu vou pro futebol quarta-feira e vou voltar 3 horas da manhã. O comportamento dela é outro, isso se ela estiver em casa. E aí, a coisa começa assim, no comportamento, não é na fala. Aí um pouquinho da fala a gente muda também. Aprende a falar de uma forma mais vulnerável, aprende a contar as coisas de uma outra maneira. A mesma coisa, o mesmo fato, mas falar de uma forma que ele entenda. E aí a hora que ele entende, a chave vira. Sai correndo, assim, fala, meu Deus, eu vou perder. Porque a gente às vezes fala de forma muito autoritária, seria isso? Até Fala igual mãe. Ai, a roupa tá em cima da cama de novo, que inferno. Nossa, já falei pra tirar o lixo, por que você não tirou ainda? Nossa, você nunca me abraça. É diferente. É bem fala de mãe mesmo, né? Nossa, é verdade. Toda vez eu tenho que repetir a mesma coisa. Isso é uma fala de quem tá exausta. Não é julgando, assim, porque dá pra entender. Mas funciona, não. Não funciona. E aí, isso é quando ela fala também estando na energia masculina. Essa energia masculina da mulher faz ela ficar muito mandona, controladora. Justamente porque ela tá com medo. Porque ela não confia mais no homem. Ela já perdeu totalmente a confiança. E aí ela precisa confiar nela de novo para que ela consiga ter uma comunicação que eu falo que é o jeito jeitosinho. O jeito jeitosinho. Que você consegue derreter qualquer um. Porque o jeito de falar faz diferença, total, né? E a gente sabe, somos mulheres. A gente Sim. sabe que se a gente falar com determinada entonação, determinada forma, a gente consegue, às vezes, o que a gente quer. Não é difícil de se compreender isso. Uhum. Tipo, se você fala, amor, eu tenho uma surpresa pra você. E é das boas, daquela que você vai gostar. Nossa, a cabeça dele já é um triplex. E deixa ali, ele vai ficar super curioso. Aí, então, sabe aquela história de colocar o lixo pra fora todo dia? Só vai dar certo depois que eu contar 7 dias que você se lembrar disso. Aí eu vou me lembrar. Aí você me lembra de te contar o que eu vou fazer de surpresa pra você? Você põe ele... Porque ele tem um motivo pra isso. Se ele não fizer, você não faz. Negocia. Na hora que ele tem a meta na empresa e o chefe fala que você vai ganhar um bônus se você vender tanto, ele não vende. Por isso que é o jeito que ele entende. Aí na hora que ele esquece o lixo, fala, eu tô indo levar lá, mas agora a gente vai voltar pro dia 1. Que pena, deixa uma calcinha vermelha em cima da cama. Ops. Acho que é só um sinal, mas eu não vou contar o resto. Você vai. E aí dá pra fazer isso com todas as situações. Pra chegar cedo em casa, pra fazer várias coisas. E a troca não é sempre essa, mas essa vale muito. Essa é bem importante, essa funciona bem. Aí você fica no lugar da namorada. Da eterna namorada, assim. O que é gostoso também, muito, né? Isso é muito bom. E tem que ter isso, senão não dura. Imagina, 10 anos de casada, né? Se você esquece disso, depois você sente falta também de seduzir. Porque a gente vê muitos casamentos que acabam... Você vê que a pessoa já nem beija mais na boca do parceiro. Uhum. Não tem mais beijo na boca. E aí fala, acabou, por quê? Ops. Então é cuidado, um casamento é uma empresa. Se você, na tua empresa, se você solta, o que acontece? Cai tudo, né? Se você não tem reunião de feedback, se você não reavalia metas, se você não olha estratégias, objetivos, faz alinhamento, sei lá, da equipe, motivação, a mesma coisa. A mesma coisa, dá trabalho. Mas vale a pena. Gente, eu tô adorando o bate-papo. Também. Eu tô aqui. Eu queria fazer uma pergunta antes, talvez, da André entrar um pouco em
crenças, né, que a gente ia falar um pouquinho. Eu queria fazer uma pergunta voltando um pouco aí o que a gente falou, porque quem tá casado já, maravilhoso, né? Já tá ou não, mas já tá bom caminho andado aí. Mas pra quem tá conhecendo alguém, como a gente sabe que a gente conhece uma pessoa? Eu ouvi muito a minha mãe falando uma frase, e na verdade os meus pais são casados há mais de 35 anos, enfim. E aí eu escuto minha mãe falando uma frase sempre, às vezes ela fala, a gente come 1 quilo de sal e a gente não conhece a pessoa. Ela sempre falou isso, você demora muito pra conhecer uma pessoa, você às vezes tá anos ali casado, não conheceu direito. Cada vez eu conheço uma face nova do seu pai. Que ela fala que meu pai muda de estação. Cada dia ele tá de um jeito. Tem dia que ele tá ok, tem dia que ele tá mais estressado, você deixa ele quietinho. Mas eu queria saber como que é esse processo de conhecer. Saber se eu estou de fato conhecendo alguém. Porque eu acho que isso é muito difícil, né? A primeira coisa, você precisa se conhecer. Isso que é a coisa mais, assim, contra-intuitiva e que ninguém avisou. E que eu faço o que eu faço por isso. Eu trabalho com relacionamentos, eu virei terapeuta por isso. Eu casei a primeira vez com 17 anos. Eu tive filho com 18, meu filho tem 19 agora. Então, assim, eu queria um manual de instruções. E não rolou, né? Não deu certo. Eu passei 1/3 da minha vida casada. Mas, assim, eu tinha um nível de exigência comigo mesma e com o outro e com a relação muito alto. E aí foi onde eu comecei a desenvolver isso e eu descobri que não é sobre você conhecer a outra pessoa, é você se conhecer. Se conhecer na cama, se conhecer na rotina, no dia a dia. Conhecer a tua versão do futuro, o que você quer. Depois daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então é meio que um auto-coaching, assim, sabe? Aquelas metas que você faz. Não, eu preciso ajustar a área da saúde. Eu preciso curar a minha vida financeira. Eu preciso resolver para ter um trabalho com propósito. Para mim, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira são essenciais. Para que eu tenha liberdade afetiva. Eu tô livre para amar quem eu quiser porque eu não preciso. É porque eu quero, porque eu escolho, porque vai somar. E na hora que somar, eu vou sim precisar. Eu vou precisar que ele leve o lixo fora. Eu vou precisar de alguém para beijar na boca. Eu não beijo sozinho. Eu vou precisar de alguém para andar de mão dada comigo. Ou para me dar um abraço no dia que eu estiver triste. Ou para a hora que eu perder alguém, eu saber que eu tenho essa pessoa do meu lado de verdade. Para valer. Então, a gente precisa, sim, do outro, né? Isso não é uma lenda, nada. Mas precisar, nesse sentido mais prático da vida, ele requer, assim, essa atenção de autocuidado, de compromisso consigo. Depois que você já sabe muitas coisas sobre você, você só vai ver quem combina com você. E aí, pergunta. Você vai perguntando coisas. Igual a gente está fazendo aqui agora. É que a gente tem uma coisa bem complicada, que muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela não age dessa forma. Como que a gente consegue identificar isso? Só no dia a dia mesmo, né? Você tem que olhar o que a pessoa faz, não o que ela fala. Os homens, em geral. Os homens, eles podem acreditar no que as mulheres falam. Porque a mulher não é treinada pra mentir. Quando uma mulher fala que ama, ela ama. Só se ela for muito louca, tipo assim, ela tiver algum probleminha mesmo, um transtorno, uma síndrome, porque aí tem, né? Mas se ela for uma mulher normal, quando ela fala, ela faz. A gente foi treinada pra falar a verdade, pra ser sincera, sabe? É uma coisa, é uma convenção social. Os homens, ao contrário, eles foram treinados pra enganar a mulher. Então é como se fosse assim, o cara que engana a mulher em geral, tô generalizando, mas do inconsciente coletivo, o que a gente acaba vendo muito, o homem que engana a mulher, ele é inteligente, ele é esperto, ele é sagaz, ele é o cara. O outro homem vai lá e bate palma. Sendo que o outro cara é o sócio dele, se ele engana a mulher dele, ele pode roubar na sociedade. E aí eles compartimentam isso, assim, não, no trabalho ele é legal, mas na mulher dele ele não é. Então depende muito da forma como você observa que ele está fazendo. As atitudes não mentem. Eu quero ficar com você, eu te amo, mas eu passo um final de semana por mês só com você. Aí tem. Eu gosto muito de você, você é a mulher que eu mais amei, mais desejei na minha vida, mas eu não te apresento meus filhos. Como assim? Mas eu valorizo muito a saída com os meus amigos e você pode conhecer só alguns deles, os outros não. Tem coisa aí. Conheceu, não grudou,
alguma coisa tá acontecendo, a relação tá aberta. Até que vocês tenham uma convenção para fechar e para o que fala e faz ter uma coerência ali, considera que a relação tá aberta, é a melhor forma. Dos dois lados. Que aí não tem uma mentira, não tem uma frustração. E se der para colocar isso na mesa, melhor ainda. O mais rápido possível, assim. Porque se for um cara que ele quer realmente manter esse padrão e que ele não consegue lidar com a verdade, ele já vai embora. É melhor, porque você vem o próximo, você já vê a mesma coisa. Porque o que quiser isso, na hora que você falar, ele vai falar, meu Deus, eu te procurei a vida inteira, onde você estava? Porque ele vai saber que você vai melhorar ele, você vai mudar a índole dele, vai mudar valores, vai acrescentar virtudes, vai fazer ele evoluir como pessoa, como alma até. E vai fazer ele seguir mesmo os mandamentos, todas as coisas que a gente sabe que a gente está aqui para fazer. E sempre um homem, quando ele tem uma mulher que não aceita o ruim, ele percebe que ele precisa se desenvolver para ele ser bom o suficiente e estar à altura dessa mulher. E todos os homens, eles querem isso. No fundo, eles querem, sabe? Não é para mudar, mas é para motivar, para instigar, para gerar esse movimento. Eles sonham com isso também. É aí que aí tem esperança. Não tem esperança. Isso. Mas resumindo, homem, você olha a atitude, mulher, você pode prestar atenção na fala. O homem é ação. Ação. Fala, ação na mente. até papagaio fala. É. Tinha um amigo meu que falava isso. Fala até papagaio fala. Agora, vamos entrar na questão de crenças limitantes. A gente falou isso um pouquinho no começo da nossa entrevista. O que seriam essas crenças limitantes? São coisas que a gente ouve, pode ser piadinha, pode ser ditado popular. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí isso é uma linguagem metafórica do inconsciente, que as pessoas ficam achando que é só insistir bastante que vai dar certo. Sabe? Não vai. Cobra não vira gato. Tem um instinto ali, tem algo da essência. Né? Então, isso é uma crença limitante do inconsciente coletivo que as pessoas... Pode ser para um lado que você fala, eu tô determinada, eu tô ganhando disciplina, eu tô aprendendo coisas aqui. Ou pode ser uma baita perda de tempo. Então, é só uma crença, não é a realidade. Né? É como se fosse assim, existe o território, tipo, existe São Paulo, existe o mapa de São Paulo. O mapa é só uma referência, ele não é a cidade. As crenças é como se elas fossem uma referência, mas que elas podem ser mudadas a qualquer momento. Se não fizer mais sentido, muda. Pode ser uma pessoa que, por exemplo, a criança estava na escola e aí a professora falou, tem que comer tudo, senão você não vai entrar para aula. E aí ela criou isso na cabeça de que se ela não comer tudo que tiver no prato, ela vai ter um castigo. Ou, se você não comer tudo, você vai ficar fraca. Aí ela cresce obesa. E ninguém sabe por quê. E ela tem uma compulsão alimentar por causa daquela crença de quem não come tudo. Aí ela vai num buffet, ela come tudo. Literalmente. Ela vai num rodízio, ela não para de comer. E aí, a hora que ela vai tratar a obesidade dela e vai ver a causa psicossomática, tá numa crença de quando ela tinha 8 anos de idade. E essas crenças, elas podem ser também a nível genético, por exemplo, uma crença que o pai tinha. O pai, sei lá, mão de vaca. Ele não queria dar nada pra mãe. Não, você não pode, sei lá, comprar o perfuminho da Natura que você quer. E aí, por quê? Não, porque vai faltar. Vai faltar pro básico, você não pode fazer isso. Aí a filha cresce ouvindo isso e ela não consegue se permitir. Ela tem dinheiro, ela pode fazer um monte de coisa, ela não consegue, tipo, comprar um sabonete mais caro. Porque ela acha que vai faltar pro básico. E ela sabe que não, mas ela não consegue, ela fica travada naquela crença. Se eu tiver o luxo, falta pro básico. E ela pode, sofrer com isso, assim. É uma pessoa que ela tem dinheiro e vive na escassez. Por causa de uma crença que nem dela era emprestada. Na sessão a gente olha, desbloqueia, ela sai comprando o que ela quiser, assim. Não é que ela fica loucona, gastando tudo. Mas ela aumenta o senso de merecimento, o senso de valor. Ela se desconecta daquela programação que fizeram. E assim, então boa parte de nós trazemos essas crenças e somos o que somos devido a essas crenças. Sim. É um inferno. A maioria delas... Tristeza, Brasil. A maioria delas vem
da infância, teoricamente, né? Então, da infância pode vir genético, que é a dos pais. Pode ser histórico. Por exemplo, histórico é assim... os portugueses são burros. Isso é uma coisa meio do inconsciente coletivo. Vou fazer piada de português. Toda piada de português é burro. Burro. Você vê, a maioria das padarias de São Paulo foram portugueses que fizeram. São negócios maravilhosos, que têm aí 500 anos já. Né, que começaram as freguesias de pães, aí eles faziam as padarias, aí passava de pai para filho. E o português que ficava lá fazendo continha no balcão e não perdia 1 centavo. E reinvestia o dinheiro dele. Burro é quem? Criança histórica, sabe? Tipo, você não sabe quem começou com essa história e sai repetindo. E tem crenças que são a nível de alma. Aí são crenças muito mais profundas. Para quem acredita em vida passada, elas podem ter sido criadas nas vidas passadas. Para quem não acredita, a gente fala, tá bom, pode ter sido um ancestral que viveu uma situação ali, de repente, sei lá, estava na guerra, né? Vamos pensar uma coisa bem antiga. E na guerra era assim, eu preciso matar para não morrer. Porque antes a mãe do meu companheiro lá de guerra sofrer do que a minha. E aí você fica aquela crença que é lá antiga, muito, muito antiga. Ela vai passando a nível histórico, genético, até que chega no nível nosso. E aí você fica ali num lugar bélico. Eu preciso matar para não morrer. Aí o que acontece? Como que reverbera na prática? Você tá numa empresa e é aquela pessoa totalmente competitiva, que do nada ela vem e te puxa o tapete. Ela faz uma fofoca, ela cria uma intriga, ela tem muita inveja, ela tem muita raiva, porque ela tá num lugar de se defender, de se proteger. Só que ela tá se protegendo de um ataque que nunca aconteceu. Porque ela tá com aquela crença mais profunda, assim. Você falou sobre essa crença histórica, me veio na cabeça muitas pessoas, porque eu sou descendente de italiano, né? E tem muitos descendentes de japoneses, eu convivo com muitos. E já percebi que muitos deles têm uma tendência a ser acumulador. Uhum. E depois eu estudei sobre, e eles falavam muito que era por conta da escassez que eles passaram na época da guerra, os antepassados, a gente meio que acaba carregando um pouco disso. Então assim, eu só tenho uma tendência acumuladora absurda. Eu, minha mãe, a gente guarda coisas porque acha que vai precisar em algum momento, sabe? E eu conheço muitas pessoas descendentes de japoneses, por exemplo, que também tem isso, assim. Sim. Então também é uma característica, pode ser. E é a escassez. Aí o que faz isso também, né? Se você leva para relacionamentos, a pessoa que é acumuladora, normalmente ela tem muito apego no relacionamento. E ela não consegue soltar. E aí tem muita dificuldade para colocar limites. Porque se você coloca limite, a pessoa vai embora. Meu Deus, eu vou morrer. Nossa, eu sou assim! Chá revelação aqui. Já a revelação. E aí você resolve uma coisa, acaba resolvendo várias ao mesmo tempo. Por isso que é bonito, assim. É verdade. Meu Deus! Nossa, tô passando. Aí termina com o namorado, faz uma limpa no guarda-roupa, muda de casa, começa a entrar mais dinheiro, você não sabe de onde veio. Começa a ter uns likes inesperados lá no Instagram, um cara te manda... É surreal, assim, que aí amplia pra abundância, assim. Quando muda dentro. Porque tudo tá dentro da gente, Tudo. né? Tudo. Oh, Deus. Droga. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente já daqui a pouco tá caminhando, né, pro final da nossa Não, conversa. gente, sério, eu não queria que acabasse, porque, meu Deus, eu Tem queria tanta muito coisa mais. pra perguntar, mas eu acho que é muito importante a gente perguntar isso, né? Eu acho que falando um pouco de pessoas que se sabotam, como que a gente percebe que a gente tá... como que a gente pode ter sinais de que a gente está se sabotando? Quando você quer uma coisa, mas não consegue chegar nela. Eu quero, sei lá, fazer 30 mil, sei lá, por mês de renda. Só que eu não consigo. Eu chego num teto de 15 e não passa desses 15. Então, o que está acontecendo? Tem uma autossabotagem. Normalmente, essa autossabotagem vem porque o senso de merecimento está baixo. E como que vem esse senso de merecimento? Quais são as referências que eu tenho ao meu redor?
As pessoas que estão em volta de mim, que tem, a gente fala que a média das 5 pessoas, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, que mais te influenciam. Essa média dessas 5 pessoas fazem os 30 mil ou mais? Né? Se a tua meta é essa, então você tem que sentar na mesa que você é mais filhote. Porque você vai conseguir aumentar a tua média, mais filhote naquilo, porque pode ser que você seja, tipo, foda em uma coisa e em outra não, né? Então, o jeito mais rápido de você resolver essas coisas, essa autossabotagem, é escolher com quem você convive. É escolher as pessoas que estão em volta de você para a tua média subir. Aí você para de se sabotar porque você começa a modelar, que é meio que copiar, o que essa pessoa faz. Ah, ela acorda às 5 da manhã e vai correr no Ibira. Às 7 ela tá pronta, às 8 ela tá de cabelo arrumado, às 9 tá trabalhando, às 11 ela para almoçar, ela leva uma marmita, ela come... Você começa a ver, assim, o que é alta produtividade, e aí o resultado financeiro é o resultado da rotina, dos hábitos. Então, se você olha para a tua autossabotagem, você fala, eu não consigo, sei lá, fazer uma planilha financeira e organizar meus gastos. Convive ou aprende ou arruma um mentor ou amigos que já fazem isso e começa a perguntar. E as pessoas que fazem, elas adoram falar sobre isso. Sim, verdade. E aí você modela. Né? Isso é uma forma. Outra forma também, crença limitante, terapia, você vai liberando. Né? Porque pode vir de um outro lugar também. Mas eu acho que esse caminho de modelar pessoas que já fazem é o mais rápido que tem. E no caso de relacionamentos, porque a gente acaba sabotando muitas vezes dentro das relações. Eu acho bem comum, principalmente quando a gente às vezes repele. Como que a gente consegue identificar que a gente está se auto-sabotando? Olha teus amigos em volta. Como estão as relações dos seus amigos. Se você só anda com gente solteira que não consegue encontrar ninguém, tenta mudar de turma. Não é que você vai mudar drasticamente, mas assim, se não tiver outras pessoas para você andar, ou não tiver casais, famílias que dá para você se inserir ali enquanto tá solteira, fica sozinha. E começa a mudar esses padrões dentro mesmo. Isso tudo que a gente falou das crenças, esses bloqueios. Porque aí, naturalmente, você encontra pessoas que são mais compatíveis. A gente fala que essa coisa do convívio, né, dos hábitos, eles fazem quem você é. Você acaba se tornando muito próxima. É o que Jesus Cristo falava, né? Diga com quem andas e te direi quem és. Por quê? Por causa da frequência energética. Né? Você anda com uma pessoa que ela é alcoólatra, ela vai te puxar para vício. Ela vai para balada, ela vai para bar, ela não vai para nenhum lugar que tenha coisas edificantes. Né? Você tá com uma pessoa que está totalmente comprometida com a autocura, com, sei lá, pega esse pessoal do marketing digital, que tá, nossa, bombando, ganhando dinheiro pra caramba, fazendo um monte de coisa. O final de semana deles é como? É o que a gente tá fazendo aqui. Entendeu? Tipo assim, é trabalhando, é estudando, o tipo de interesse é muito diferente. Né? Então, assim, pessoas que estão interessadas em construir relacionamentos prósperos, saudáveis, eficientes, elas estão em curso, elas estão em palestra, elas estão na igreja, elas estão fazendo terapia, elas estão em retiros. Elas estão interessadas nesse assunto. E do nada, o caminho se cruza. Ah, já estou num relacionamento, eu preciso consertar meu relacionamento. Pega teu companheiro e leva. Fala, é o seguinte, final de semana que vem já marca na tua agenda, a gente tem um compromisso. Não quer ir? Ah, não vai não? Então eu vou sozinha. No meio do caminho vai aparecer alguém que está lá. E aí você vai trazendo isso, trazendo essas informações. E é como se fosse assim, o copo, se tivesse água suja aqui. Você vai colocando água limpa, até que chega uma hora que ficou tudo limpo. Coloca coisa boa. Isso faz muito sentido. Porque passei por um tempo em que eu ficava indo muito pra rolê, balada. E a gente chega exausto desses lugares, Nossa. né? É muita energia Quem pesada. nunca? Não, e é legal, é gostoso, vez ou outra. Mas você ficar nesse ciclo repetitivo sempre é muito prejudicial, né? A tua vida passa, né? Assim, sem você ver resultados. Não tem resultado ali. Não tem nada. É como se fosse um processo que não sai, né, do mesmo. É uma rodinha que não sai.
E todo mundo que tá ali quer ficar ali. Não quer ir pra frente. É impressionante, dá uma sensação de preencher vazios, buracos, sabe? Assim, que você tem. Eu sentia isso em mim, sabe? Não sei nos outros. Mas parece que tá todo mundo meio que buscando se preencher de alguma forma, sabe? Nesse lugar. Acaba que tem um pouco, né, de preenchimento. Porque você cria vínculos também, amigos. Cria conexão, mas num lugar muito infantil. Né? Vê a Tomorrowland. Meu Deus, é um parque de diversões. Mas é baseado no quê? Repetição de padrão, vício. Um bando de adulto, um bando de criança no corpo de adulto, achando que tá na Disney. E assim, já fui muita festa, assim, nunca fui de festa, não, mas já fui, conheço. E aí tem, sim, uma diversão, uma alegria, mas essa coisa é meio fugaz, assim, é meio perda de tempo, eu acho, sabe? Sim. É verdade. E caminhando já aí pro nosso final, como que as pessoas podem te encontrar para sessões ou para acompanhar seus conteúdos? Deixa suas redes pra gente. Eu não queria acabar Eu também não. essa conversa Tanta coisa pra perguntar. Tinha muita pauta ainda. Eu vou te falar que minha Nossa. cabeça tava borbulhando para perguntar várias coisas, mas enfim, não podemos, né? Porque senão vamos ficar 4 horas de podcast hoje. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Eu tô no Instagram, @_spa da mente. Tô no YouTube, mesma coisa, mesmo lugar. Que mais que eu tenho aqui de rede? No meu Instagram tem tudo. Tem o link da bio, aí tem uma página lá com WhatsApp, essas coisas. Para fazer agendamento? Para agendar consulta. E eu tô montando agora um curso online. Que eu dou mais informações sobre isso que a gente falou. E sobre essa preparação mesmo para o casamento. E as pessoas que não estão em nenhum relacionamento acaba virando uma preparação pro namoro que vai dar em casamento. Não preparo ninguém para namorico, assim, para crush, não. Isso pra namoro, todo mundo pra faz casar. sozinho. Olha pra só, casar. gente. Nossa, eu vou precisar desse curso. Já me fala. Sim, a gente tá no forno, assim, mas vai sair logo. Eu vou deixar no Instagram também, logo tá lá. Ai, que legal. Fiquei super curiosa. Muito curiosa. Deve ser muito legal. É muita coisa pra gente Quer aprender. deixar um recadinho pra galera de casa, que esteja aí passando por algum conflito dentro do seu relacionamento? Acho que a questão é não desistir, né? Não desistir primeiro de você mesma, depois não desistir de encontrar a pessoa certa, né? O amor vale a pena. E descobrir também como fazer isso, ser saudável, né? Só vale a pena se é saudável, não adianta ser sério. Ai, Gláucia, muito obrigada. Gente, eu adorei. Eu também. tinha tanta coisa pra perguntar Eu ainda. também. Tô Ai, chateadíssima. eu volto, também. gente. Não, por favor, volte. Por favor, Porque quer você de volta aqui. Tem Duas- muita coisa pra eu tinha que perguntar. duas problemáticas. Não, nem tanto. A gente tá aprendendo. Obrigada, viu, Gláucia? Eu que Foi um agradeço. prazer ter você aqui. Podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify. A gente tá em todas as redes, né, Paty? Tudo, Instagram, TikTok, LinkedIn, Spotify, aqui no YouTube. Olha, todas as redes. É só seguir e compartilhar também esse episódio, se você acha que alguém precisa ouvir, porque a gente aprendeu muita coisa aqui, hein? Olha. Vamos ser sinceros. Babado, viu? Gente, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.